Oi, tudo bem? Me chamo Irmã Maria Teresa, e o que eu tenho para te contar hoje pode virar de cabeça para baixo tudo o que você sempre acreditou sobre a serpente lá do Gênesis. Eu sou freira carmelita há mais de 45 anos. Metade da minha vida foi dedicada à oração contemplativa e ao estudo profundo das Escrituras. Mas no dia 23 de setembro de 2023, aconteceu algo que mudou tudo. Eu morri. Por exatos 23 minutos e 17 segundos, meu coração parou. E durante esse tempo, Jesus Cristo em pessoa veio até mim. O que ele me mostrou foi tão surpreendente, tão profundo, que mexeu com toda a minha compreensão sobre a queda da humanidade e o verdadeiro significado da vitória de Cristo na cruz. Antes de continuar, me conta de onde você está ouvindo essa história. Vai ser bom sentir que estamos mais próximos, mesmo que à distância. E por favor, curta, comente. Diga o que achou desse relato. Vamos conversar de forma aberta e respeitosa aqui no canal. Agora, senta aí com calma e vem comigo nessa jornada. Eu lembro de tudo como se fosse agora. Tava no jardim, podando umas roseiras, quando senti uma dor repentina no peito. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Era como se a minha alma estivesse sendo arrancada do corpo. Tentei chamar a irmã Inês que estava ali perto, mas não consegui nem emitir som. Tudo começou a girar, e a última coisa que senti foi o perfume das rosas, antes de cair entre as flores que eu mesma tinha cuidado com tanto carinho. O que veio depois? Olha, nem em sonho eu teria imaginado. A dor física sumiu num estalo, e de repente eu estava em outro lugar, um tipo de dimensão feita só de luz. Mas não era aquele túnel de luz que a gente escuta nas histórias por aí. Era como se eu estivesse atravessando o próprio tecido da criação. Cores que não existem aqui, sons que pareciam música vinda do céu, e um amor tão imenso que me envolvia completamente, como se cada pedacinho de mim fosse preenchido por essa presença divina. Foi então que eu vi ele, Jesus, radiante, glorioso, uma luz tão intensa que nossos olhos humanos jamais suportariam. Ao mesmo tempo, ele era tão real, tão presente, que parecia que meu coração ia explodir de amor. Os olhos dele era como olhar o próprio infinito. Eu caí de joelhos, tomada pela presença dele. "Levanta, Maria", ele disse com doçura. "Eu te trouxe aqui por um motivo. Hoje, vou te mostrar verdades sobre o jardim do Éden que foram mal compreendidas por milênios." E num piscar de olhos, tudo ao nosso redor mudou. De repente, estávamos no jardim do Éden. Mas não era aquele que eu imaginava nos meus estudos e orações. Era muito mais real, mais vivo, mais vibrante. As cores, os sons, até o ar, tudo pulsava com a presença de Deus. Mas o que mais me tirou o fôlego foi o que Jesus me mostrou em seguida. "Olha com atenção", ele disse, apontando para uma criatura que surgiu ali no meio do jardim. "Este é aquele que as Escrituras chamam de serpente, mas ele não é a simples cobra que muitos imaginam." Gente, eu fiquei sem palavras. O ser diante de nós era deslumbrante, uma criatura feita de pura luz, coberta por pedras preciosas que refletiam a própria glória de Deus. Aquilo não era um anjo qualquer. Era um ser celestial de altíssima ordem. Este, explicou Jesus, é o que as escrituras em hebraico chamam de Nachash. Em inglês, traduziram isso como serpente, mas a verdade é muito mais profunda do que essa imagem simplista. Presta bastante atenção nisso que eu vou te contar, porque são poucos os que já tiveram acesso a essa visão. Eu fiquei ali, completamente em silêncio, enquanto Jesus me revelava a verdadeira identidade daquele ser. Não era uma simples criatura do Éden, mas um dos mais elevados seres celestiais. Um querubim guardião que, um dia, esteve diante da presença direta de Deus. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Eu entendi por que Eva não se assustou com ele. A gente cresce ouvindo que era uma cobra no meio do mato, rastejando, mas a realidade era bem diferente. Era um ser majestoso, iluminado, transbordando sabedoria.
uma presença divina. Eu tremia por dentro e, com a voz embargada, perguntei: Senhor, por que essa verdade ficou escondida por tanto tempo? Jesus me respondeu com uma serenidade que tocou minha alma. Ela não ficou escondida, Maria. Apenas foi velada. A mente humana costuma simplificar demais os mistérios espirituais, transformando realidades profundas em símbolos fáceis de entender. O que virou serpente nas Escrituras era, na verdade, muito mais do que isso. Era Lúcifer, a estrela da manhã, o querubim ungido que um dia cobriu o trono do meu pai. E aí, tudo ao nosso redor começou a se transformar de novo. Foi quando eu vi algo que mudou para sempre a minha forma de enxergar a Bíblia. Eu vi aquele ser magnífico diante do trono de Deus, revestido de glória, liderando o louvor celestial. Mas aos poucos, algo dentro dele começou a se corromper. Jesus me olhou e disse com firmeza: Observe bem, é aqui que nasce o mal. Vi, com os próprios olhos da alma, como aquele ser de luz se transformou em trevas. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento, como uma ferrugem que começa por dentro. Tudo começou com o orgulho. Ele passou a desejar a adoração para si mesmo. Começou a acreditar que sua beleza e sabedoria o tornavam digno de ser exaltado. É por isso que compreender a verdadeira natureza da serpente é tão importante. Jesus explicou. A queda da humanidade não foi provocada por uma cobra qualquer, mas por um dos seres mais elevados dos céus, alguém que conhecia a glória divina de perto. A cena mudou mais uma vez. Agora eu via esse ser caído entrando no jardim do Éden. Mas ele não tinha a aparência de serpente. Ele era esplendoroso, cheio de luz, sabedoria e beleza. E foi aí que eu compreendi por que Eva conversou com ele sem nenhum medo. Ele parecia um mensageiro de Deus, um ser de luz, quase divino. A armadilha foi sutil, continuou Jesus. Ele não apareceu como um monstro ou como algo maligno. Ele veio como luz. É por isso que mais tarde Paulo escreveria que Satanás se disfarça de anjo de luz. Aquilo não era só uma metáfora. Era a descrição exata de quem ele é e de como ele age. Enquanto a gente permanecia ali, em meio àquela visão celestial do Éden, Jesus começou a me mostrar verdades ainda mais profundas sobre o que realmente aconteceu naquele momento da tentação. A cena mudou de novo, mas agora eu via tudo com outros olhos. Era como se eu enxergasse a camada espiritual da realidade, algo que meus estudos nunca tinham me mostrado. O que você está vendo, disse Jesus, vai muito além de uma conversa entre uma mulher e uma serpente. O que houve ali foi um ato de rebelião cósmica, materializado no mundo físico. Repare em como ele se aproxima de Eva. Eu vi aquele querubim caído, ainda belíssimo, mesmo corrompido, se aproximar com uma precisão calculada. Ele irradiava uma sabedoria impressionante. Naquele instante, tudo ficou cristalino para mim. Eva não se assustou porque ele parecia pertencer àquele jardim. Era como se ele fizesse parte natural daquele ambiente sagrado. Ele parecia um ser de luz. Alguém que carregava uma autoridade quase divina. E aí Jesus me chamou a atenção. Repare na estratégia dele. Ele não começa com uma mentira direta. Ele começa com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Parece inocente, né? Mas foi aí que tudo começou. A raiz da dúvida. A semente da desconfiança plantada no coração humano pela primeira vez. Foi o nascimento da heresia. Enquanto eu observava, Jesus me explicou algo que me tocou profundamente. Ele falou sobre o significado oculto da palavra hebraica nachash. No seu mundo, ele disse, as palavras costumam ter um único significado. Mas no meu reino, a verdade é como uma joia com várias faces. E Nachash tinha 3 delas: serpente, ser brilhante e enganador. 3 aspectos de uma mesma entidade. E todos estavam ali, naquele exato momento. A visão foi se ampliando. Eu via como esse ser,
Antes da queda, vivia diante de Deus, coberto de pedras preciosas, perfeito em sabedoria e beleza. Jesus me mostrou o que o profeta Ezequiel quis dizer quando descreveu: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, o jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. E Jesus me olhou nos olhos e disse: Isso não era só figura de linguagem. Aquilo era real. As pedras preciosas não eram enfeites, mas refletiam a glória divina de uma forma que sua mente humana mal pode compreender. E foi aí que ele me mostrou algo que me fez estremecer por dentro: o exato momento da queda de Lúcifer. Vi com meus próprios olhos espirituais aquela transformação, da estrela da manhã para o opositor, do querubim ungido para o grande enganador. Foi como ver a luz virar trevas, a beleza se corromper em algo assustador. Jesus então falou com firmeza: Preste bastante atenção. Foi por isso que a queda no Éden exigiu uma resposta tão extrema: a minha encarnação e o meu sacrifício. Não se tratava só de uma fruta mordida. Isso foi o início de uma rebelião cósmica que infectou a própria estrutura da criação. Eu via o orgulho nascendo dentro do coração daquele ser, e a cena mudou mais uma vez. Agora, Jesus me mostrava as 5 declarações que Isaías registrou. Os famosos: Eu subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da congregação, subirei acima das nuvens, serei como o Altíssimo. Jesus me explicou. Essas palavras foram uma afronta direta à autoridade divina. Não era só orgulho, era um plano frio e calculado de usurpar o lugar de Deus. E quando ele foi até Eva, levou exatamente esse espírito com ele. Ofereceu a ela o mesmo veneno. Vocês serão como Deus. E então veio a parte que mais me impactou. Jesus começou a mostrar como essa primeira tentação virou modelo para todas as tentações que viriam depois. Olhe com atenção, ele disse. A estratégia dele continua a mesma. Ele nunca se apresenta como algo maligno. Ele aparece como luz. Não começa mentindo descaradamente, mas colocando pequenas dúvidas sobre a bondade e a verdade de Deus. Por isso, entender quem ele realmente é muda tudo sobre como você compreende a tentação. Foi então que Jesus me mostrou algo que me fez cair de joelhos: o verdadeiro significado da vitória dele na cruz. A cena mudou para o Calvário. Mas não era a mesma visão que conhecemos nas imagens religiosas. Era algo além do físico. Era uma perspectiva espiritual, cósmica. E eu vi, com os olhos da alma, que sua morte foi muito mais do que sofrimento físico. Foi uma vitória contra aquele mesmo ser que iniciou a rebelião lá no Éden. E Jesus me disse: quando eu declarei, está consumado na cruz, não era apenas o fim da dor. Era a minha declaração de vitória sobre o Nachash. A promessa feita no Éden, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, se cumpriu ali, naquele momento. Foi naquele momento que tudo se revelou. Eu fiquei sem palavras, assistindo ao que realmente aconteceu na cruz. Não só aqui na terra, mas no mundo espiritual. Aquilo não foi apenas uma execução. Foi uma vitória cósmica. O engano que começou lá no Éden, finalmente teve seu fim ali. Vi com clareza que a morte e a ressurreição de Jesus não serviram apenas para perdoar os nossos pecados. Elas derrotaram completamente o ser que trouxe o pecado para dentro da criação. E Jesus me disse com ternura e autoridade: é por isso que Paulo escreveu que eu desarmei os poderes e autoridades espirituais, os expus publicamente ao desprezo e triunfei sobre eles na cruz. A cruz não foi só salvação para a humanidade. Foi restauração do universo inteiro. Foi o golpe final naquele que corrompeu tudo lá no começo. A visão então mudou, e eu entendi como tudo isso afeta a forma como enfrentamos batalhas espirituais hoje. Jesus me explicou: quando meus seguidores entram em combate espiritual, eles não estão só lidando com pensamentos ou tentações comuns.
Eles estão enfrentando o mesmo ser que enganou Eva, um querubim caído, poderoso e ainda muito inteligente, apesar de já estar condenado. Com isso, tudo começou a fazer sentido. O que chamamos de tentação ou luta espiritual é bem mais profundo do que parece. Aquele serpente do Éden nunca foi um simples animal falante. Era uma entidade celestial caída, com capacidades além do que a força humana pode vencer. E aí Jesus foi direto. Por isso a força de vontade humana nunca é suficiente. O que vocês enfrentam está muito além da capacidade humana de resistir. Foi por isso que eu precisei me tornar humano, para vencê-lo por vocês. Nesse ponto, Jesus me mostrou algo que conectou todos os pontos. A Bíblia inteira conta essa história, do Gênesis ao Apocalipse, uma guerra espiritual de proporções cósmicas, que atravessa gerações, mas sempre com uma promessa no horizonte. A vitória final já é certa. Jesus então reforçou. Aquela serpente no Éden não era um animal qualquer. Era um ser caído, ainda ativo e perigoso. Entender quem ele realmente é faz toda a diferença. Porque só assim vocês entendem a gravidade da queda do ser humano. E mais ainda, a grandeza da minha vitória. E as revelações não pararam por aí. Jesus me levou ainda mais fundo. Vi como aquele engano no Éden afetou tudo. Não só os humanos, mas toda a criação. O que aconteceu ali, ele explicou, abalou as estruturas do universo. Quando Adão e Eva se renderam à mentira do Nachash, eles não só desobedeceram a Deus, eles trocaram de lealdade. Deixaram de estar sob a autoridade divina e se colocaram sob o domínio de um ser que havia se rebelado contra o próprio trono celestial. Eu fiquei impressionado quando percebi o que aquilo realmente significou. A harmonia perfeita da criação foi quebrada, não só porque comeram um fruto proibido, mas porque se aliaram a um ser que queria corromper tudo o que Deus havia criado. Jesus então completou. É por isso que Paulo escreveu que toda a criação geme. Porque a rebelião não tocou só a alma humana. Ela afetou o tecido do universo físico. Foi por isso que a minha morte e ressurreição precisaram acontecer. Para restaurar tudo, absolutamente tudo. Sabe, às vezes a gente pensa que a cruz foi só sobre salvar almas. Mas não foi só isso, não. Jesus me mostrou algo que abriu completamente meus olhos espirituais. O plano dele sempre foi muito maior. Lá em Gênesis, quando Deus falou que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, aquilo não era só uma metáfora bonita. Era uma declaração divina de guerra. Uma resposta direta ao ser que tentou corromper tudo o que Deus havia criado com amor. Jesus me explicou com uma clareza impressionante. Quando me tornei humano, não foi apenas para dar exemplo ou morrer como mártir. Eu entrei no mundo físico para enfrentar cara a cara o próprio autor da rebelião. Aquilo me tocou profundamente. A encarnação não foi só um gesto simbólico, foi o início de uma batalha decisiva. Enquanto eu contemplava a cena através dos olhos espirituais, vi o verdadeiro significado da cruz. A vitória de Jesus não se limitou a perdoar pecados. Ela destruiu completamente a autoridade que o inimigo havia conquistado desde o Éden. Naquele momento, quando ele disse, "Está consumado", algo grandioso aconteceu. Não era só o fim do sofrimento físico, era o fim do domínio daquele ser caído sobre a criação. E então Jesus me disse algo que me marcou profundamente. É por isso que entender quem realmente era a serpente é tão importante. Quando as pessoas pensam que era apenas uma cobra, elas não entendem o tamanho do problema, e muito menos o tamanho da solução. A criatura que enganou a humanidade era, na verdade, um dos mais elevados seres celestiais, um querubim que já havia liderado a adoração no céu. Nenhuma força humana teria poder contra ele. Era preciso que o próprio Deus entrasse em cena. Foi aí que Jesus me mostrou algo que me deixou com os olhos marejados. Ondas de restauração saindo do Calvário, se espalhando por toda a criação, cada canto, cada detalhe, tocado pela vitória da cruz. Ele me disse com ternura,
Minha morte e ressurreição não foram apenas sobre salvar pessoas individualmente. Foram sobre começar a restaurar tudo o que foi corrompido pela rebelião. Essa visão foi como uma chave que abriu a compreensão de como tudo está conectado: o Éden, a cruz, a nossa luta diária. Jesus continuou: meus seguidores precisam entender que eles não estão apenas lidando com tentações comuns ou fraquezas humanas. Eles enfrentam um ser que já esteve na presença de Deus, que liderava a adoração no céu. Ele ainda é inteligente, ainda tem poder, mesmo estando derrotado. E foi aí que tudo fez sentido. O inimigo não é um símbolo abstrato do mal, nem uma simples figura mitológica. É um querubim caído que usou toda a sua astúcia para distorcer o plano divino. E é exatamente por isso que a vitória de Cristo é tão tremenda. Porque não se trata apenas de um livramento pessoal, mas de uma restauração total, de um Deus que desceu até nós, enfrentou o pior inimigo e saiu vitorioso por todos nós. Foi por isso que eu quis que você visse tudo isso. Jesus me disse: as pessoas precisam entender o tamanho do problema e a grandeza da minha vitória. Quando elas percebem que a serpente do Éden não era só um animal simbólico, mas sim um ser divino que se rebelou contra o trono do céu, tudo começa a fazer sentido. A partir daí, dá para entender por que o esforço humano jamais resolveria o problema do pecado, e por que foi necessário que eu me tornasse humano e enfrentasse isso de frente. Quando meu tempo no céu estava chegando ao fim, Jesus compartilhou comigo uma última revelação, e foi forte. Ele disse: a história do Éden não é só sobre uma cobra e um fruto proibido. É sobre uma rebelião cósmica, algo tão profundo que só poderia ser resolvido com uma solução à altura. A minha morte e ressurreição foram essa solução, derrotando não apenas o pecado e a morte, mas o próprio ser que trouxe tudo isso para o mundo. Enquanto eu era puxada de volta para o meu corpo, Jesus me falou uma última vez: conte o que você viu, Maria. Ajude as pessoas a entenderem que a luta nunca foi contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. E diga a elas que a minha vitória na cruz foi total. Eu não apenas venci o pecado, eu venci aquele que o trouxe à existência. De repente, eu estava de volta. Abri os olhos ofegante com a equipe médica em volta de mim, correndo para me estabilizar. Depois, os médicos me contaram que eu fiquei clinicamente morta por 23 minutos e 17 segundos. Eles não conseguiam explicar como eu tinha sobrevivido sem sequelas, principalmente depois de tanto tempo sem oxigênio. Desde esse dia, tenho compartilhado tudo o que Jesus me mostrou sobre a verdadeira identidade da serpente no Éden. Não era só uma cobra, era um ser divino caído, que já esteve diante de Deus. E entender isso muda tudo. Muda como enxergamos a tentação, a salvação e a vitória de Cristo na cruz. Jesus precisou se tornar humano e enfrentar esse inimigo porque não era qualquer criatura. Era um dos seres mais altos do céu. E por isso só o próprio Deus poderia vencê-lo. A cruz não foi só sobre perdoar pecados, foi uma vitória cósmica contra aquele que trouxe o pecado ao mundo. Essa história não é sobre mim. É sobre a mensagem que Jesus quer que a igreja compreenda, especialmente agora. Não se trata apenas de teologia. É uma verdade capaz de transformar vidas. Quando entendemos o tipo de inimigo que estamos enfrentando, percebemos o quão imenso foi o sacrifício de Cristo. A cruz foi mais do que um gesto de perdão. Foi o resgate do que se perdeu no Éden, uma vitória definitiva sobre o mal. Jesus queria que eu compartilhasse tudo isso para que a gente compreenda a profundidade da vitória dele e o amor absurdo que está por trás dela. Espero que isso te ajude a entender por que jamais poderíamos vencer essa batalha sozinhos e por que foi Jesus quem precisou lutar por nós. E sabe o melhor? Essa história não é só sobre o passado. Ela fala da batalha espiritual que a gente ainda enfrenta hoje. Mas agora, com a vitória de Cristo, a gente tem a esperança mais poderosa que existe.